Ok, acho que estamos todos aqui. Perfeito. Oi, pessoal. Sou Sivi Beberito, diretora associada de iniciativas globais da Autenico. Eu me identifico como não binária. Meus pronomes em português são ele e dile. Em inglês seria they, them. Bem-vindos a essa sessão virtual, reunião da comunidade brasileira, apoiando-se em tempos de crise. E obrigado por se juntar a nós. Esta sessão terá 1 hora de duração, com tempo no final para perguntas e respostas. Por isso, use o chat durante esta sessão para nos enviar suas perguntas e comentários. Também será gravada e estará disponível após a chamada. Bem, por que organizamos uma sessão da comunidade sobre apoio mútuo durante a crise? Pois existem 2 crises principais que estão recebendo a maior cobertura de notícias no momento no Brasil e no mundo, que são a pandemia global, o coronavírus, e o racismo sistêmico, ou seja, a violência contra as pessoas negras, os protestos, a reivindicação por justiça racial. Já sabemos que a pandemia ataca os mais vulneráveis. Há pesquisas demonstrando que as pessoas LGBTQ correm maior risco como o coronavírus, mas esse risco se estende a outras comunidades também, infelizmente, como pessoas que vivem na pobreza, pessoas em risco de violência doméstica, também tem um impacto maior naqueles com menos acesso aos recursos de saúde e as pessoas que trabalham em certos setores de trabalho que perderão o emprego. E isso se cruza com raça, gênero e classe, claro. O racismo é um problema sistêmico no Brasil há séculos, mas o ano 2020 marca o ano em que países ao redor do mundo, por exemplo, todos os 50 estados dos Estados Unidos, mais de 117 cidades de 49 países, incluindo o Brasil, também tiveram protestos. Algumas fontes relatam que é o maior movimento antirracismo do mundo na história da humanidade. Tudo isso é muito para lidar e processar, e entre a separação física de nossos amigos e familiares, o estresse mental e emocional de uma pandemia global, e o trauma e a dor causados por sentir-se oprimido pela cobertura noticiosa dos assassinatos de pessoas negras e pela resposta do público, que a vezes é racista ou a vezes apática. Por isso, agora mais do que nunca, precisamos de comunidade. E, recentemente, a Autenico vem promovendo mais encontros de apoio virtuais como este, para que as pessoas possam se unir, permanecer conectadas e compartilhar experiências. Então, muito obrigada por me permitir fazer parte dessa reunião de comunidade brasileira, mesmo que eu não seja brasileira e meu português não seja ótimo, mas desde que conheci muitos de vocês, realmente sinto que estou na minha comunidade aqui. Então, sem mais delongas, convido nossos 4 palestrantes a se apresentarem. Débora Guep, Luana Jiménez, Fábio Mariano Borges e Yas Victoria. Não sei quem quer começar, talvez Débora? Posso começar. Bom, primeiramente, obrigada ao Tianico pelo convite, por estar aqui com vocês, dividindo esse painel com pessoas tão incríveis e falando de um tema tão pertinente. Bom, eu sou socióloga de formação, trabalho com diversidade e inclusão há quase 8 anos, estou responsável pelo programa de diversidade e inclusão na Braskem desde 2014 e eu também sou cofundadora da Rede Brasileira de Mulheres LGBTs, que é uma rede que visa trazer essa interseccionalidade, né, de gênero e a questão LGBTQIA para o mundo do trabalho. Então, é criar visibilidade, networking e conteúdo entre mulheres LGBTs.
Muito bem, eu vou na sequência, então. Eu sou Fábio Mariano, eu sou professor na Escola Superior de Propaganda e Marketing, da disciplina de inclusão da diversidade nas organizações. Eu cuido também dessa disciplina em Nottingham University. Já trabalho com inclusão da diversidade nas organizações há cerca de 15 anos e também, como a minha amiga Débora, eu também sou sociólogo de formação. É um prazer estar aqui hoje com todos vocês e agradeço muito pelo convite da Nautinico. Eu posso ir em seguida, então. Eu sou a Luana Gimenez, eu trabalho na Salesforce. Lá sou assistente executiva do nosso presidente aqui no Brasil. Em paralelo, sou uma voluntária dentro do grupo de diversidade de mulheres para a América Latina e também do Outforce, que é para a comunidade LGBTI+, aqui no Brasil. Olá, pessoal, bom dia, espero que todos estejam bem. Primeiro, muito obrigada, viu, Civi? Estou muito feliz de estar num painel tão oportuno e necessário como esse para a gente falar um pouquinho sobre esses temas que realmente são necessários que a gente coloque luz. E falando um pouquinho sobre mim, eu trabalho na área de Customer Success da Salesforce Brasil, no time de Account Management, e também, obviamente, tem alguns projetos paralelos, trabalhando aí com a Luana e com tantos outros amigos com diversidade e inclusão, obviamente de forma proativa e de forma voluntária, não é meu core job, mas a gente está sempre falando sobre nós de uma forma coletiva, né? Então, acho que essa é a proposta para um evento como esse. Obrigada. Então, obrigada a vocês por participarem dessa conversa. E vamos começar com nossa primeira pergunta. Com tudo acontecendo no mundo agora, quais são as maiores mudanças para vocês e como estão lidando com elas? Mudanças como trabalhar em casa, consumir mais notícias deprimentes, cuidar de si mesmo, amigos, família, qualquer coisa. Talvez começamos com Luana, mas vamos ouvir as perspectivas de Jayaz, Débora e Fábio também, claro. E, além disso, gostaríamos de saber de todos vocês, nesta ligação, use a chat para nos dizer suas respostas também. Eu já havia trabalhado algumas vezes de casa e confesso que eu gostava muito desses momentos, mas tem um sentimento um pouco diferente, né, com essa situação que a gente está passando no Brasil e em São Paulo. Ficar em casa todo o tempo, sem ter uma possibilidade de sair, fez com que eu sentisse muitas emoções, mesmo dentro da minha própria casa. Eu moro em um lugar muito pequeno, porque aqui em São Paulo é mais cômodo se você mora perto do trabalho. Moro sozinha, mas durante a pandemia, então, eu tenho ficado na casa do meu namorado, que é um lugar um pouco maior, porque eu tive bastante ansiedade ficando na minha casa sozinha. Nesse momento, meus pais são do grupo de risco, então eu tive uma preocupação muito grande com a minha família, porque eu estive em contato logo no começo com uma pessoa que foi confirmada. Então, até eu ter certeza de que eu não tinha nada, foi bastante preocupante e eu senti muita agonia. Voltei ao psicólogo, fazia muito tempo que eu não tinha mais sessões, mas precisei me cuidar, porque eu tinha altos e baixos, acho que ainda tenho. Sempre fui muito ativa com exercício físico, mas encontrei uma dificuldade muito grande de continuar fazendo dentro de casa. E, finalmente, fez um mês ontem, eu perdi a minha avó. Não foi por conta do vírus, mas ela ficou no hospital durante muitos meses. Então, a gente também tinha essa preocupação de ir ao hospital, que era um lugar de risco, e quando ela finalmente faleceu, garantir que a gente poderia fazer um velório. Então,
também passamos por isso. No final deu tudo certo, ela descansou, foi justo com ela. E o trabalho, me parece que agora que a gente tem muito tempo em frente ao computador, quando termino o meu horário de trabalho, eu às vezes nem vontade de ver televisão, não quero porque eu não quero continuar na tela. Então isso mudou bastante para mim. Sim. Bom, vou falar um pouquinho sobre a minha vivência, né? Primeiro que eu acho que é um super privilégio o fato da gente estar pensando no hoje, no amanhã, né? Eu só acho que só essa nossa possibilidade de se questionar, né? De querer entender, de tentar estimar alguma coisa, como que vai ser a médio e longo prazo, eu acho que isso já diz muito dessa posição que a gente ocupa e que a gente fala, né? Falando um pouquinho sobre mim, eu agora estou desfrutando, né, desses privilégios. Obviamente tinha alguns outros, nunca precisei de alguns outros trabalhos que não fosse o formal para viver, mas só pelo fato hoje de eu poder morar sozinha, ter uma condição estável, ter um trabalho formal em que eu possa realmente exercitar, pensar e ter essas flexibilidades que a gente tem, eu acho que nos coloca justamente nessa posição de como que a gente tem mesmo esse processo de hierarquização na sociedade, né? E é muito ambíguo, porque ao mesmo passo que eu me sinto um pouco ruim, porque obviamente, como a Luana falou, outro dia eu estava até lendo um artigo e falava muito sobre This is not working from home, porque a gente está trabalhando de forma mandatória em casa, né? É diferente quando você tem uma flexibilização no seu trabalho, né? Eu, graças a Deus, a gente já tinha, né, Lô, aqui toda essa possibilidade, essa arquitetura muito bem preparada para a gente ter essa possibilidade, mas a gente está vivendo num outro contexto, né? É um contexto nosso, individual, e o contexto também coletivo, onde a gente realmente escuta, a gente é bombardeado de informação, né? E eu fico muito pensando na nossa responsabilidade coletiva, né? Como que a gente em alguns momentos da sociedade a gente falhou, mas também eu tento disseminar um vírus de otimismo também para como que a gente pode projetar para o futuro algumas coisas para a gente tentar minimizar um pouco de dor das pessoas, né? Falando um pouquinho sobre mim em relação à ambiguidade que eu comentei para vocês, é muito louco, porque ao mesmo passo em que eu fico um pouquinho às vezes amargurada, chateada, né? Enfim, por tudo isso que está acontecendo, principalmente porque você ficar 24/7 de forma mandatória na sua casa é uma coisa muito complicada, sim, e isso é inerente a todos nós. O quanto eu também, sendo bem sincera para vocês, enquanto uma mulher trans preta, eu também senti na minha casa um ambiente de refúgio, um ambiente no qual eu possa hoje, ficar tranquilamente trabalhando e fazendo nada, sem que as pessoas estejam me olhando, sem que eu esteja sendo discriminada, sem passar por aqueles olhos perversos da sociedade, seja enfim, em todos os lugares que eu frequento. Então, é muito ambíguo enquanto uma pessoa trans, né? Eu acho que, ao mesmo passo que, como eu comentei para vocês, eu sinto, sim, como todos nós, essa questão de impotência, muitas das vezes, e aí eu não faço nenhum trabalho de terapia, até poderia, mas eu tento, de uma certa forma, me preservar e tentar buscar dentro de mim mesmo o refúgio que eu busco, né? É até um problema meu que às vezes eu não tento terceirizar muitas coisas, eu tento mesmo achar a cura para os meus traumas, mas eu acho que é isso. Dentro de casa também eu encontrei essa força, esse refúgio e uma tentativa até de realmente de fuga, né? Eu acho que talvez essa seja uma das palavras assim, porque enquanto na sociedade você está exposta a um ambiente social
que a gente sabe que é opressor, né? E por mais que a gente diga que não, e que a gente tente ter aquela passabilidade alcançada, né? Os olhares eles são perversos, né? E quando não são ditos, são através de expressões, né? Então, dentro de casa, como eu comentei para vocês, é uma forma que eu sinto hoje também de me sentir, de ter um pouco de paz. Eu acho que paz também seja uma das palavras que hoje eu estou podendo ter. E sozinha, que eu moro sozinha, então acho que isso me ajuda bastante. Eu tenho uma experiência um tanto singular e peculiar a respeito desse confinamento. Eu vou descrever primeiro uma experiência particular e depois pegar carona aí nos comentários da Yasmin, que observou muito bem, e vou comentar alguns itens a respeito da coletividade. Eu estou privilegiado porque eu moro num apartamento junto com meu marido, então nós estamos em ajuda mútua e isso faz muita diferença, a gente passar em dois, né? A gente tem trabalhos que têm afinidades, que são parecidos, ele trabalha com políticas LGBT, então eu digo que esta aqui está sendo o apartamento dos empoderados, né? O apartamento do empoderamento. É curioso que, nesse período de pandemia, a gente se sente, nós dois, ainda mais empoderados para fazer postagens, né? Para tentar se comunicar com a comunidade LGBT através das redes. Tanto porque ele está liderando esses tipos de políticas, inclusive de políticas que estão visando auxílio para as pessoas trans, né? Então, a gente nunca falou tanto de empoderamento e de auxílio, em especial às pessoas trans, como nesse período de pandemia. Em especial às pessoas trans, porque é um dos públicos mais vulneráveis aqui no Brasil, acho que no mundo inteiro, mas especialmente aqui no Brasil. Eu sou professor, né, mas também tenho uma empresa de pesquisa de mercado. Já trabalhava muito online, porque eu dou aulas que a gente chama aqui no Brasil de EAD, ensino à distância, aulas online, mas também presencial. Então, o meu ritmo ele não foi impactado, mas por essa questão do privilégio. Mas aí me fez pensar muito, né, e também ser sensibilizado por quem não é privilegiado. Eu faço muita pesquisa e estudos com a baixa renda aqui no Brasil. E daí, o que já era nosso retrato, o que já era nossa condição aqui no Brasil, ficou mais reforçado através do coronavírus, através do Covid. Né? Então, é aí que eu pego um pouco de carona nos comentários da Yasmin, né, para falar sobre essa coletividade que muito me preocupa. É verdade, nós não estamos em home office, nós estamos em trabalho confinado. Nós não temos uma liberdade de trabalharmos nos horários que a gente quer e, num período da tarde, por exemplo, ir a um cinema, conversar com amigos, né, e ir a um bar. Então, isso não é um home office, isso é um trabalho confinado e que, claro, nos gera uma ansiedade a todos. E daí eu fiz até algumas postagens nas redes chamando a atenção das condições da população da periferia, tanto de São Paulo como de outras cidades, de outros estados. O Brasil só tem saneamento básico para metade da população. Então, a gente tem metade da população hoje confinada, né, sem as condições para um distanciamento social. Então, sem recolhimento de lixo, sem abastecimento de água. Isso foi muito comentado aqui no Brasil, quando, logo no início da pandemia, que falava-se em a recomendação, usem álcool gel, e daí o alerta. Só um instante, será que daria para eu ter água primeiro, antes do álcool gel? Né? Porque talvez água e o sabão possa já ajudar. Também a respeito de conexão. Por isso que eu iniciei falando que eu sou um privilegiado, porque eu posso trabalhar na minha casa, porque eu tenho conexão, eu tenho um sinal.
para pelo menos 20% das pessoas da periferia da cidade de São Paulo e que já são pessoas que já estão numa cidade mais privilegiada, com maior conexão. Para elas conseguirem se conectar, falar no celular, elas têm que ir na rua em busca de um sinal. É literalmente sair na rua e ficar balançando o celular para ver quando o sinal pega. Então, como é que a gente está falando em distanciamento se essas pessoas não têm conexão? Então, tem um item até que eu aponto, é que o Covid chegou, né, e mostra para nós que vários de nós, como sociedade, não fizemos a nossa lição de casa. A gente não fez a nossa lição de casa de inclusão de infraestrutura, de inclusão política, de inclusão social, de inclusão cultural, de inclusão tecnológica. Então, nós falhamos, pelo menos nós aqui no Brasil, e acredito que em várias outras sociedades também, né, nós falhamos nesses quesitos. Acho que tem algumas sociedades que talvez falharam menos do que nós, né, e nós que falhamos muito. Então, todos esses aspectos, eles são importantes. A inclusão cultural ajuda a população a entender a urgência de um distanciamento, a urgência de cuidar de si mesmo, cuidar do outro. E nós temos aqui no Brasil essa dificuldade até dessa compreensão, né, de entender a gravidade do Covid, o quanto ele ameaça vidas e quais são as vidas mais vulneráveis. Então, acho que esse é o momento da gente olhar para esse coletivo e muito oportuno até esse movimento antirracista que está acontecendo no mundo e que reforça que nós não temos feito a nossa lição de casa de inclusão. Bom, eu acho que todos trouxeram pontos muito pertinentes, e o Fábio, principalmente, falou um ponto interessante, que, na verdade, esse momento que a gente está vivendo, ele agravou situações devido a uma estrutura de sociedade já muito mal construída, né? Então, falando aí particularmente de mim, como eu estou passando esse momento, bom, eu sou muito privilegiada, então eu moro numa casa com jardim, então eu posso ter contato com a natureza. Eu trabalho numa empresa que está lidando de uma forma muito responsável, né, com essa questão que é a Braskem. Então está tendo todo um acolhimento, um cuidado com os funcionários, em que me coloca também e ainda num lugar maior de privilégio. Bom, eu tenho acesso à internet, aqui no Brasil sou branca, tenho boa saúde física e mental, então isso também colabora bastante para eu estar passando melhor do que a maior parte da população por esse momento. Sobre como a gente lida com a informação, bom, o Civi apontou para a gente duas grandes questões que a gente está passando, né, que é a própria pandemia e que é a questão hoje racial que se tornou mais visível. Eu adicionaria um terceiro ponto aqui no Brasil, que é uma total falta de boa administração com o momento que a gente está vivendo. Então, ao passo em que o mundo está baixando a curva, né, de pessoas que foram contaminadas ou mortas, o Brasil segue subindo, ainda não chegamos no pico, e aqui na cidade de São Paulo, que é o epicentro no Brasil, se liberou a abertura de tudo como se a gente estivesse já baixando, sabe? Já com controle da situação. E aí a gente vê shoppings lotados, enfim, um pequeno caos, né? E eu também aponto que como que chegou, né, essa pandemia aqui no Brasil? Ela chegou pelos ricos, né, pelas pessoas mais privilegiadas financeiramente. Então, as classes mais abastadas, né, que pegaram primeiro essa doença por viajar para o exterior e pelo próprio convívio. Depois foi passando o tempo, quem é mais privilegiado, né, trabalha em empresas e a maioria ficou em casa em home office, tem acesso a plano de saúde privado, ou seja, uma boa
um bom plano de saúde, bons hospitais, enfim, tem toda uma estrutura, tem acesso à água, tem acesso a esgoto, tem acesso ao álcool gel, né? E ao passo em que as populações mais pobres e periféricas precisam ganhar o dinheiro para sobreviver no dia, né? Então, tem muitas pessoas fazendo entrega, então iFood, Rappi, tem muitas pessoas indo para as ruas tentar conseguir alguma coisa, e hoje a gente vê um aumento grande, né, do número de contaminados nas periferias, e no centro, na população mais privilegiada, esse número caindo. Então, eu acho que essa pandemia eu acho que visibilizou mais o quão desigual é a nossa estrutura social, econômica, política, cultural, enfim, aqui no Brasil. E mostra também pessoas como eu, como vocês também, pessoas que estão aqui, né, podendo estar assistindo esse webinar, qual que é o nosso papel agora? Então, eu tento sempre buscar e refletir sobre como, mesmo em isolamento social dentro da minha casa, eu posso estar ajudando a transformar outras realidades. Então, coisas que eu faço são, por exemplo, eu continuo pagando serviços que eu não uso durante o isolamento social. Então, eu faço aula de dança, não tá tendo, né, praticamente. Então, eu continuo pagando, né, meus professores. Outra coisa, eu pesquiso, né, iniciativas que ajudam pessoas em maior vulnerabilidade social para doar, fazer doação. Então, um exemplo, lá no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, o maior complexo, né, de favelas do Brasil, tem uma iniciativa para pessoas LGBTs no Complexo da Maré, para passar por esse momento. Então, também, todo mês eu faço uma doação para eles. Então, eu vou buscando formas também de apoiar essas pessoas que não estão numa situação muito favorável. Mas, em linhas gerais, eu tento lidar com essa situação pessoalmente. É claro que isso afeta todos nós, mesmo estando nesse espaço de privilégio. Então, um dos exemplos é que eu constantemente venho sonhado que eu estou em lugares públicos sem máscara. Né? Ainda não sei quem também está passando por isso, mas eu acho que essas questões vêm em forma de sonho, mas em forma também de como isso está impactando o nosso psicológico de alguma forma. Então, eu tento só me informar do mínimo necessário, né? Então, a gente sabe que hoje tem muita fake news também, mas eu busco sempre não me informar mais do que eu já preciso para saber o que está acontecendo no mundo, pela minha própria saúde mental. Então, eu acho que esse é um resumo desse primeiro ponto. Sim, totalmente de acordo. É vital reconhecer os privilégios que temos agora, como vocês mencionaram. Esses tempos são históricos e é importante dedicar tempo para processar e encontrar as ferramentas, os recursos para manter-se fisicamente e emocionalmente saudável. Obrigada por compartilhar suas experiências. E como acabamos de mencionar, no momento estamos tentando lidar con esa pandemia global y al mismo tiempo estamos tentando alinear o movimento LGBTQ como movimento antirracista. Eu acho que os protestos foram um momento de aprendizado para muitas pessoas que não são negras e o chamado à ação que realmente precisávamos há muito tempo. Então, como podemos garantir que nossas ações sejam pró-LGBTQ e também antirracistas? Ou seja, quais são algumas dicas para praticar a interseccionalidade? Não sei quem gostaria de falar primeiro. Yas, Yas? quer começar? Eu acho que nunca se foi tão importante falar sobre esses temas, né? E quando que a gente realmente, em alguns pontos, a gente falhou enquanto sociedade, né? Mas eu ainda tento ser otimista, mesmo que a gente tenha as mazelas muito aparentes aí e, obviamente, sendo aplicadas de uma forma desigual para toda a sociedade. Mas eu tento ver como que a gente vai conseguir evoluir para um estágio melhor. Mas eu acho que, nesse momento, como a gente tem esse espelho mostrando
realmente os grupos que estão sendo mais afetados por conta desse período pelo qual a gente está passando, né? E principalmente esses grupos que já eram marginalizados historicamente, a gente está conseguindo ver e também exigir, né, de empresas, sobretudo, a questão da sua responsabilidade social. Né? Enquanto que nós, enquanto pessoas, enquanto sociedade, enquanto governo, enquanto estruturas, estruturantes, enquanto empresas, a gente pode fazer para realmente ter um debate saudável, para que a gente possa garantir e também priorizar as demandas desses grupos que são minorizados. Né? A gente sabe que não são grupos, no caso do movimento negro, por exemplo, a gente não é minoria, mas a gente sabe que nós somos minorizados. Então, essa questão da interseccionalidade é uma questão que eu estou vendo pessoas brancas falando, né, sobre o tema, vários movimentos que estão acontecendo na mídia, empresas se posicionando, CEOs brancos também. Então, eu acho que é isso, é você fomentar esse assunto e você não segregar, você realmente entender que existe uma responsabilidade coletiva, uma responsabilidade compartilhada e que a gente realmente tem que fazer jus a essas demandas que estão sendo colocadas em pauta. Novamente, Yasmin, vou pegar carona com você nos seus comentários, né? Eu acho que o primeiro passo que nós temos que definitivamente tomar aqui no Brasil é reconhecer que nós brasileiros somos racistas e que nós temos racismo aqui no Brasil. Nós estamos vendo uma série de manifestações nos Estados Unidos. Vários brasileiros, pelas redes sociais, parecem que estão solidários, né, com essa manifestação, porque estão postando Black Lives Matter, né, as vidas negras importam, mas sempre se referenciando aos Estados Unidos, o que é muito bem-vindo. Claro que nós temos essa solidariedade com as pessoas negras norte-americanas que estão nos Estados Unidos, com a sociedade norte-americana, sem dúvida nenhuma. Mas eu percebo que essa dor não chega a respeito das pessoas negras que estão aqui ao nosso lado. A Débora apontou muito bem, e daí eu vou até trazer alguns dados a respeito disso. Pasmem, o Brasil é o país com a maior densidade de empregadas domésticas no mundo. Na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem cerca de uma empregada doméstica para cada pessoa. É uma densidade absurda, né, do que chamam aí nos Estados Unidos ou na Europa de housekeeper. E, diante dessa situação de distanciamento social, a elite brasileira continuou ainda, né, fazendo serventia desses trabalhos domésticos, exigindo que essas trabalhadoras estivessem ali se deslocando e prestando serviço. E a gente sabe que uma boa parte das empregadas domésticas, elas são pessoas negras, né? Então, aonde está essa solidariedade? Recentemente, a gente teve um acidente muito grave que foi causado por irresponsabilidade, em que atingiu a um menino negro de, acho que 5 ou 6 anos de idade, eu não me lembro exatamente a idade, que caiu do 9º andar e, em pleno momento de manifestação antirracista nos Estados Unidos, e a nossa solidariedade, olha, eu classifico como 0. Porque um menino que ele se acidenta na casa da patroa da mãe, né, da mãe dele, que foi solicitada para prestar serviço, ele cai do 9º andar, morre, e as pessoas, né, perguntam, mas o que ele estava fazendo na casa da patroa? Mas a patroa é muito bondosa, que aceitou que ele estivesse lá. A patroa não tem nenhuma responsabilidade sobre essa vida. Então, isso só me mostra que a gente está muito longe de ter a solidariedade pela nossa dor.
que a gente está muito longe de reconhecer que quando a gente pergunta o que esse menino estava fazendo lá, a gente está refletindo uma sociedade racista, uma sociedade elitizada, uma sociedade hierarquizada, praticamente uma sociedade medieval, aonde, né, quem tem o poder então pode tudo, quase como se tivesse sido designado por ordens divinas. E daí, né, para a gente falar de dicas, né, não sei se dicas, mas sugestões. Eu acho que primeiro é um momento de nós, né, que estamos envolvidos com a causa, de estamparmos ainda mais, aumentarmos ainda mais as nossas vozes, né, para essas causas, para a causa, né, da interseccionalidade, para a causa dos LGBTs, das pessoas LGBTs negras, para a causa antirracista, ou seja, unir essas forças e levar a uma sensibilização que sim, somos racistas, sim, somos machistas e sim, somos homofóbicos. E junto às empresas, recomeçar a ter ações de fato de inclusão, não somente de contratação, mas também de como manter essas pessoas LGBTs negras no trabalho, porque eu vejo várias empresas fazendo a inclusão e pensam que a inclusão é só contratação. Mas aí quando uma pessoa, por exemplo, a Yasmin pode até falar melhor a respeito disso, mas eu acompanho muitas empresas que contrataram pessoas trans, inclusive negras, né? E essa pessoa ela não encontrou um ambiente favorável. Ela era isolada nos almoços, ou seja, nesses momentos de reuniões de sociabilidade, que são muito importantes no trabalho, essa pessoa não era considerada. Acharam que bastava dar um emprego para ela. Então, simplesmente, a gente ainda está vendo aqui no Brasil o processo de inclusão como simplesmente a gente entregar algo que está sendo pedido. O que você quer? Você quer emprego? Então está aqui teu emprego. Pronto. Resolva-se. Você que lute agora. Você já tem um emprego. Não é isso. Isso não é acolhimento. A gente precisa exercitar a empatia, entender essas dores e entender essas dores do nosso entorno, né? Dos nossos vizinhos que estão aqui ao nosso lado. Eu acho que só complementando aqui o que você está falando, vou traduzir a questão da seletividade da comoção, né? Então, você comentou o caso do menino que morreu recentemente, né? E essa seletividade na comoção, ela acho que traduz e explicita muito a maneira, né, como a gente se posiciona, nós brasileiros, a gente se posiciona com as nossas próprias dores, né, locais, com as nossas dores que estão, né, visíveis a olho nu. A gente teve recentemente também o caso de uma travesti morta, que aconteceu uma morte dela em Taubaté, e outras que, enfim, acabei sendo impactadas, e a gente vê essas informações que elas não são colocadas de forma explícita, elas não são noticiadas, elas são subnotificadas, né? Ou seja, você não vê ninguém falando, porque são corpos realmente que não precisam ter visibilidades, né? Então já não são visíveis na vida, né? Para que ser realmente torná-los visíveis agora na morte? Então, essa seletividade na comoção é muito complicada. E também indo para o lado da questão da empregabilidade, do espaço, do trabalho formal, é muito engraçado, né? Eu acho que é como você comentou mesmo, para além da inclusão, o que a gente pode fazer para que isso se torne uma prática perene, para que isso realmente se torne uma prática em que a gente consiga garantir o desenvolvimento dessas pessoas nesse ambiente, né? Às vezes a gente fala que muitas das vezes já escutei também de recrutadores, de pessoas do ambiente corporativo comentando tipo,
aconteceu uma situação com uma pessoa trans aqui, ela teve uma reação, uma forma um pouco mais reacionária de se lidar naquele contexto corporativo, naquele contexto do trabalho, né? Então, veja, mais uma vez, a gente é colocado numa situação com posturas animalescas, né? Então, eu acho que quando você, né, traz essa pessoa, esse corpo, que ele também é um corpo político e carrega muitos traumas, carrega muitas questões implícitas e explícitas, você também faça necessário que você entenda a história, a trajetória, o contexto, porque muitas das vezes você vai realmente trazer essa pessoa que você vai precisar desenvolver, que você vai realmente ter que saber lidar com os traumas dela no espaço corporativo. A gente não vive, eu acho que a pandemia ela está mostrando isso muito claro, que a gente não vive em mundos paralelos, né? A gente está super hiperconectados, né? Com essa outra disponibilidade. Então, assim, o quão dispostos a gente está realmente bem intencionados em entender as causas das nossas pautas e de acolhimento também dessas pessoas trans, né? Eu acho que a gente está falando aqui de intencionalidade e de propósito também, porque você apenas, diversos todos nós somos, agora você colocar uma pessoa apenas para cumprir cota ou para achar que você está fazendo um simples favor, eu acho que talvez seja uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, sobretudo agora nesse momento pelo qual a gente está passando, em que muito se fala sobre diversidade e inclusão, mas que talvez a gente não tenha, né, uma questão correta do que realmente está sendo feito, do que deveria estar sendo feito com essas pessoas que estão sendo colocadas dentro desses espaços formais de trabalho, né? Olha, perfeito. E desculpa, Débora, acho que você vai falar, só vou fazer um comentário rápido a respeito disso. Yasmin, que você falou dessa dor seletiva, né? Ou dessa comoção seletiva. A gente também precisa chamar atenção para alguns slogans ou algumas palavras de ordem que a gente tem recebido e que têm sido divulgadas e que a gente não percebe que há um certo otimismo perverso nessas palavras de ordem, como o slogan "tudo vai passar". Espera aí, como assim tudo vai passar? Existem pessoas que estão enterrando outras pessoas e a gente está falando que tudo vai passar? Da onde vem essa voz? Qual é este lugar que está vindo essa voz, que está falando onde tudo vai passar? Eu acho que é o momento oportuno para outros slogans como "vamos nos unir", "cooperando nós podemos vencer", "contribuindo, colaborando, estando juntos e unidos podemos vencer". Mas na hora que vem esse slogan simplesmente "tudo vai passar", é como se eu olhasse para você, Yasmin, e falar: tá difícil para as pessoas trans? Não se preocupa, tudo vai passar, isso passa. Né? O corpo, então, o seu corpo político não foi aceito na empresa, logo mais é aceito, tudo passa. Então, esse tudo passa é como se estivéssemos passando com um trator por cima da dor do outro. Então, nesse movimento antirracista mundial, né, e que tem lá o momento central nos Estados Unidos, como é que a gente olha para essas pessoas pretas que estão sofrendo, a gente fala, tudo isso vai passar, logo mais a gente vai estar na praia, né? Como eu tenho visto, por vezes, até dentro do próprio movimento LGBT, a gente tem que reconhecer também a falta de coesão, a falta de unidade política, a falta de união do movimento LGBT aqui no Brasil, e que muitas vezes eu tenho ouvido o próprio movimento LGBT falando: fiquem calmos, tudo vai passar, como se fosse apenas um filme de terror que logo mais a gente chega no final com um final feliz. Então, calma lá, eu acho que é o momento da gente falar: vamos nos unir, vamos rever esses erros, vamos praticar uma aceitação de fato que seja efetiva, né? E entender que são dores. Para quem está enterrando seus familiares, suas pessoas queridas, isso vai carregar no corpo, vai carregar nas dores, vai carregar na biografia dessa pessoa. Não é simplesmente dizer tudo vai passar e logo mais estaremos, né,
sob a luz do sol na praia, né? Aí que eu digo que esse é um slogan que esconde essa perversão. Bom, eu vou voltar na pergunta que Sivi fez e falar da interseccionalidade dentro do movimento LGBT. Bom, acho que primeiramente todo mundo quando pensa, né, LGBT, movimento LGBTQIA, imagina a gente num vale, né, dos unicórnios com purpurinas e arco-íris e todo mundo feliz andando de mãos dadas numa grande parada. Mas a gente, claro que é uma brincadeira, mas a gente precisa nos localizar, né, dentro de uma sociedade. Então, mesmo estando dentro de um movimento, questões que estruturaram nossa sociedade atravessam ele também. Né? Então, hoje, quando a gente olha para essa questão de interseccionalidade, a gente tem muito machismo, sexismo dentro do movimento, tem racismo, tem bifobia, transfobia, elitismo, classismo. Então, eu acho que esse momento que a gente está, tanto por conta, né, das questões raciais, quanto por conta do Covid, que deu essa visibilização, acho que vale a gente pegar e se apropriar disso e começar a pensar em todas as nossas ações de forma interseccional. Mas não só e que me incomoda muito, por exemplo, vamos montar um painel para falar de gênero. E aí você coloca, mas falta uma pessoa negra. Tipo, você coloca a pessoa negra só porque falta uma pessoa negra, sabe? Sendo que 50% do painel deveriam ser formados por pessoas negras, e você deveria estar pensando nisso de uma forma mais inclusiva, além de cumprir apenas uma cota ali de representatividade. Claro que é muito importante, porém eu acho que a gente pode ir além, né? E eu acho que um outro ponto que eu queria colocar aqui é que, enfim, como eu falei, né, a gente está nessa estrutura social que reproduz o racismo, e vocês citaram o caso, né, das empregadas domésticas, e eu gosto muito de olhar para todas as nuances disso, né, inclusive como essa estrutura social se transforma até na arquitetura, né, das casas. Então a gente tem a casa das pessoas e o quarto da empregada, né, que nos dias de hoje é a senzala dos anos anteriores. Então, o quartinho da empregada, até arquitetonicamente, né, a gente segue reproduzindo essas estruturas excludentes e racistas. E eu acho que um outro ponto, eu gosto muito do otimismo de vocês, de encarar esse movimento, né, que foi hoje visibilizado por conta da morte de George Floyd nos Estados Unidos, e eu gosto muito do otimismo de vocês em colocá-lo, esse movimento agora como mundial. Porém, eu gosto muito de relembrar que estamos na nossa bolha ocidental. Então, também deixo aqui o questionamento para todo mundo. Vocês sabem o que em Angola está acontecendo agora, em questão racial? Vocês sabem o que na China está acontecendo agora? O que em Taiwan está acontecendo agora? Então, eu acho que um primeiro passo também é a gente quebrar essas bolhas, né? Tanto ocidentais, orientais, e quanto de raça, né? E aí, você trouxe também o exemplo de vidas que valem mais. E nesse ponto que eu queria trazer essa questão da consciência brasileira, né, do que forma a nossa sociedade e do porquê de vidas que valem mais, falando da população negra, porque que muitas pessoas hoje sabem do que acontece nos Estados Unidos e não sabem do que acontece aqui. Por que uma vida, né, de um país hoje é mais valorizada, claro que as duas têm que ser igualmente, do que a morte, por exemplo, que a gente teve aqui. Então, por que a gente não tem a mesma forma de lidar, né, com todos esses desastres, né, com tudo, desastre não, né, com todas essas consequências do racismo? Então, eu trago aqui um ponto, né, de forma crítica também, para a gente pensar que a gente precisa olhar para o Brasil, né, e precisa romper também com com essa questão racista e com essa questão colonialista também, né? Porque hoje, se os Estados Unidos param de falar da questão racial, e que bom que eles começaram, né? Todo meu reconhecimento a isso, a gente para também, sabe? E lembrar que, gente, colonialismo anda de mãos dadas com racismo, tá? Então, a gente considerar que vidas negras estadunidenses valem mais do que vidas negras brasileiras é um racismo também que a gente está reproduzindo. Tá? E eu acho que é mais até essa consciência, né? E claro, de novo, reafirma que
toda a minha, enfim, meu reconhecimento por esse movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, e eu acho que a nível ocidental está influenciando muito os países e empresas. Então, enfim, em linhas gerais, eu acho que a gente precisa, dentro do próprio movimento, pensar na interseccionalidade e, a nível Brasil, também pensar nessas estruturas globais em que influenciam a gente e que também não nos permitem ver a nossa própria realidade, né? Porque, infelizmente, é isso. O colonialismo vai sempre andar de mãos dadas com o racismo e por mais que agora isso tenha uma influência muito positiva, no futuro pode ter uma influência negativa, sabe? Então, enfim, esse acho que são meus pontos. Sim, é verdade, Débora. Obrigada por levantar esse ponto importante. Quero passar a algumas perguntas de nossos participantes. Existem duas perguntas relacionadas e talvez possamos fechar nossa sessão com esta importante pergunta. Uno de Frederico Martins, que diz, do ponto de vista prático, como os panelistas acreditam que a população, a sociedade civil organizada ou empresas podem contribuir para uma mudança nesse cenário de disparidade e exclusão de parte da população LGBTQIA+. E outra é de Giovanna, que diz como seria uma ação possivelmente efetiva, que são relacionadas. Não? E talvez a Luana possa começar. Posso sim. Acho que, primeiro de tudo, os convidados todos fizeram levantamentos e colocações muito importantes. Eu fiquei aqui prestando atenção e essa é a maravilhosidade de ter tanto sociólogo no painel, né? E aí eu acho que o que eu posso contribuir, talvez seja trazendo um pouco de exemplos do que acontece dentro da Salesforce, que eu tenho contato, seja através dos grupos de diversidade, seja realmente do envolvimento institucional. E o que a gente tem feito, algumas coisas de maneira nova durante a pandemia, porque ficaram claras as necessidades, foi, primeiro, ouvir da própria comunidade. Eu acho que uma coisa muito importante que aconteceu, e não que não acontecesse, mas não só globalmente como dentro da nossa região, mais conversas difíceis e honestas e transparentes foram criadas, né? Então, a gente tem alguns exemplos, desde uma conversa promovida pelo nosso fundador, com personalidades, pessoas da comunidade, abertas para todo mundo, com questionamentos super difíceis, muito reais, né? Que não só faz quem está escutando pensar, mas nós como empresas também pensar. Então, eu acho que essa transparência, né? Transparência no seu objetivo. Então, usando novamente um exemplo prático do que está acontecendo com a gente, que é da onde eu posso falar, a gente tem um site, faz quase 2 anos, com as informações que legalmente, né, podemos passar, então tem muito focado nos Estados Unidos, mas isso não significa que dentro da nossa companhia a gente não olhe para essas informações em cada país, mas a gente compartilha com o público quais são os recortes, quais são as metas, falando de Salesforce. Então, globalmente, até 2023, a meta é que 50% da nossa força de trabalho seja composta por pessoas diversas. É um número bastante grande. E essas informações são compartilhadas com os próprios gestores, né? Então, quantas pessoas que fazem parte da nossa população diversa saíram da companhia? Por quê? Quantas mulheres a gente está promovendo? E assim por diante, né? Então, os gerentes recebem essas informações para que possa fazer a avaliação e para que isso possa ser discutido dentro da nossa estrutura de RH, vamos dizer assim, para que isso também seja percebido. Então, acho que a Yas falou um ponto importante, que a gente precisa ser intencional, e aí não só
as políticas corporativas precisam ser intencionais, mas pessoalmente, né, na nossa vida privada, a gente também precisa ser intencional. Então, a gente trouxe vários pontos de como nós, como organização governamental, poderíamos fazer, mas acho que uma das coisas que eu gosto de pensar é assim, o que a gente está fazendo? Quais são os amigos que você tem? Quem são as pessoas que você convive? Qual é o tipo de conteúdo que você consome? Você compra de quem? Então, é muito difícil falar de diversidade e inclusão, e acho que a Débora também trouxe esse ponto de bolha, porque, né, se você não convive com outras pessoas, com outros corpos, com outras mentes, se você não escuta a dor do outro, se você não percebe o quanto vidas diferentes das suas passam por situações diferentes de você, até onde você consegue realmente ser inclusivo? Então, o que eu acho importante que tenha acontecido é que com essa situação da pandemia, e aí várias notícias sendo trazidas à tona de como isso afetou de maneira totalmente desproporcional, não só a comunidade preta, como a comunidade LGBTI+, né, a questão de acesso à saúde, de talvez algumas doenças mais comuns e que se agravam na situação da pandemia, questão de isolamento social, talvez dentro de uma família que não te aceita, ou um isolamento que você não consegue praticar porque você faz parte de uma comunidade que precisa trabalhar e não tem escolha, traz várias discussões importantes, e eu acho que dessas discussões, o que a gente precisa fazer é, tudo bem, a gente está discutindo tudo isso, e o que a gente pode fazer? Porque os problemas, eles estão aí. Então, todos nós percebemos a quantidade de problemas que não só nosso Brasil, como Estados Unidos e alguns países, não todos, né, como a Débora levantou bem, acontece. E o que a gente vai fazer? Quais são as ações que podem ser tomadas pessoalmente e dentro das companhias? Nós somos voluntários. Então, a gente lidera um grupo de diversidade. Dentro do grupo, a gente discute com outros líderes de outros grupos o que pode ser feito. Não é o meu lugar de fala, o que essa comunidade está precisando, que eu faça como uma aliada. E se quando a gente vê uma injustiça, a gente fala, né? Se a gente ou perpetua o comentário racista e LGBT-fóbico, ou ações, ou, enfim, acho que é um momento importante que a gente está passando e que pode resultar em ações de diversos âmbitos para daqui para frente. Sim, sim, totalmente. Poderíamos falar muito mais tempo, eu sei, mas temos 2 minutos. Não sei se alguém quer adicionar alguma coisinha, palavras de fechamento e depois fechamos a sessão. E se não... Bom, eu posso falar rapidamente. Sim. Eu acho que esse é um momento nosso de reflexão. Né? Acho que Sim. tudo vem acontecendo no mundo, é um momento para a gente parar, pensar e nos situar também, né? Em onde nós estamos, quem nós somos e qual é o nosso poder também que a gente tem de transformação e levar isso a sério, né? Não só em ondas, né? Mas não só nesse momento que a gente está vivendo, mas levar isso para sempre. Como bem o Fábio pontuou, não vai ficar tudo bem. Né? Infelizmente, racismo não vai acabar enquanto a gente estiver vivos. O machismo, o sexismo, enfim, são questões aí que ainda vão perdurar, infelizmente, muito tempo, mas a gente precisa começar agora como agente de uma mudança a longo prazo, né? Para que no futuro, aí as gerações futuras não passem mais por isso. Então, eu acho que é encarar com seriedade o nosso papel de agente transformador nesse momento. Eu tenho 2 observações para fazer o fechamento. Vou reforçar aí a palavra da Débora, do nosso poder de transformação, e nesse sentido a gente tem que ampliar o nosso alcance. Aqui no Brasil, a comunidade LGBT só fala para os convertidos, porque a gente sabe que a gente vai ser compreendido e, mais do que isso, a gente vai ser aplaudido e vai ser aceito. Então, tem um viés de vaidade nossa aí, de todos nós LGBTs, né? E que parece que estamos sempre falando para os LGBTs. Aí, eu até costumo falar, fazendo uma metáfora, precisamos levar essa palavra para quem precisa ser convertido. Então, para, né,
os racistas, para os homofóbicos. A gente tem que começar a falar e fazer eventos para homofóbicos, fazer eventos para racistas, porque entre nós aqui, em geral, a gente já está entre aqueles que mais compreendem. Então, esse momento, né, que a Débora falou de quebrar as bolhas, começar a falar para os não convertidos e realmente para fazer ações efetivas. Eu quero agradecer aqui a todos, foi muito bom, acho que necessário esse bate-papo. Bom, contribuindo aqui com algumas coisas que eu acho que, além do propósito, da nossa intencionalidade que a gente tem que ter, acho que já foram pautados por vocês, que é a questão da gente não terceirizar, né? Da gente saber que a gente também tem o poder em nossas mãos e que a gente precisa saber de quem que a gente está comprando, né? De realmente a gente seguir pessoas com conteúdos, né, que são necessários, que a gente sempre compartilha aí com a nossa, com as pessoas, e se reconhecer enquanto racistas, né? Se reconhecer enquanto pessoas que a gente ainda tem muitas mazelas ainda a ser debatidas. Eu acho que não existe a gente querer receitar algum possível remédio sem a gente realmente reconhecer as nossas dores e onde que está realmente pegando, né? E acho que também buscar stakeholders aí do mercado que apoiem as empresas na conscientização, na diminuição dos vieses e, obviamente, a gente trabalha nessa perspectiva que o Fábio comentou. Eu, particularmente, adoto um outro tipo de postura em relação à militância, então acho que, no meu caso, nunca precisei, eu achei que fosse necessário bater os pés nas portas, mas eu acho que há pessoas com motivos legítimos para fazê-lo, mas eu acho que esse é o nosso intuito, né? Não segregar e buscar para o tema aproximar essas pessoas que realmente não têm conhecimento, seja por vários motivos, ou porque não querem, ou porque realmente têm também pretensão em não querer, mas eu acho que a gente tem esse papel de evangelizar e de ter essa cautela, esse cuidado. Eu sei que é chato muitas vezes a gente ser Wikipédia toda hora, a gente tentar ser um glossário toda hora, mas eu acho que faz muito parte daquilo que a gente é enquanto sociedade, sempre educar a nós e as pessoas com as quais a gente convive. Sim. Bem, com isso marca o fim do nosso tempo juntos e eu realmente aprecio essa conversa. Seu tempo, seus conhecimentos, e tem sido uma discussão realmente informativa e um grande prazer falar com vocês. Muito obrigada, Yas, Luana, Débora, Fábio. Obrigada a todos que participaram hoje e esperamos ver todos vocês em outro webinar. Até breve. Obrigada. Tchau.